Olá, queridos, e bem-vindos à segunda semana desse nosso propósito de 3 semanas, 21 dias na presença do Senhor, onde estamos aprendendo sobre uma vida frutífera. Vida frutífera que tem a ver com o chamado de Cristo Jesus para cada um de nós que somos seus discípulos. Uma vida frutífera que tem a ver com o resultado de algo que se deu no nosso interior. E nessa segunda semana, o nosso foco é naturalmente sobrenatural. O que é um tema que parece ser um pouco contraditório, mas na verdade eu creio que isso vai ministrar o seu coração quando você compreender o que isso verdadeiramente significa. Naturalmente sobrenatural tem a ver com a natureza de Cristo em nós. Ao longo dos próximos dias vamos falar sobre Cristo em nós, vamos falar sobre ter a mente de Cristo e alguns outros assuntos que têm a ver com a compreensão de que a nossa natureza está sendo transformada. E isso está diretamente conectado à frutificação, porque frutificação não tem a ver com uma vida frutífera, né? Não tem a ver com o meu esforço, a minha força de vontade ou as minhas habilidades. Uma vida frutífera tem a ver com uma natureza transformada. Quando você passa pela rua e você vê um pé de frutas, uma árvore frutífera, você nunca viu uma árvore dessa se esforçando para frutificar. Transpirando, tremendo, e essa árvore ela produz fruto sem fazer esforço. Por quê? Porque os frutos da árvore são parte da sua natureza, é o que está se passando dentro dela. Na minha casa eu tenho um pezinho de blueberry, um outro pé de uva, uns pezinhos de morango. Essas árvores, elas todas frutificam sem fazer esforço algum. Eu nunca passei lá no quintal da minha casa e vi o pé de uva, a videira lá, se tremendo para produzir um cacho de uvas. Ela produz uva normalmente e naturalmente. Por quê? Porque a uva tem a ver com a natureza daquela planta. Então, da mesma forma, a frutificação espiritual, que tem a ver com o que fazemos, o que falamos, as nossas reações, as nossas interações com outras pessoas, relacionamentos, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, todas essas coisas são parte do contexto de frutificação da vida de um discípulo de Cristo. E essas coisas elas passam a acontecer não porque nos esforçamos muito para poder produzir fruto, não. Essas coisas acontecem como algo inevitável na vida de alguém que teve a sua natureza transformada. O motivo do porquê produzimos frutos espirituais não é porque somos muito persistentes ou insistentes ou somos muito santos, apesar de que todas essas características são positivas. Mas não tem a ver com nenhuma delas. Tem a ver com uma natureza transformada e, portanto, porque a minha natureza foi transformada, os meus frutos eles se manifestam de acordo com quem eu sou no meu interior. Por isso que Jesus diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. E se você é discípulo de Cristo, tem a sua mente transformada, é inevitável. Os frutos na sua vida, quer sejam eles na expressão da sua espiritualidade ou nas demais áreas da sua vida, na sua família, nas suas empresas, a sua frutificação de um modo geral, ela tem a ver com a natureza de Cristo em você. E é por isso que hoje vamos começar essa segunda semana falando sobre o assunto nascidos do Espírito. Porque se não formos nascidos do Espírito, nada disso é possível. Em João capítulo 3, Jesus está batendo um papo com um homem chamado Nicodemos, e ele diz para Nicodemos algo poderoso. Versículo 3, ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus está se referindo justamente à necessidade de nos submeter ao seu senhorio. Porque, meu irmão, nascer de novo não tem a ver com frequentar a igreja apenas, ou estar nesse ambiente, ou fazer amizades dentro desse ambiente, ou tampouco cantar junto com o Ministério de Louvor e gostar das músicas que são celebradas aqui. Todas essas coisas são positivas e são edificadoras, sim, mas nascer de novo é muito mais profundo do que isso. Nascer de novo tem a ver com reconhecer o senhorio de Cristo e se submeter a Ele. E se eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, então eu passo a entender que os seus ensinamentos e a sua vontade, elas se sobrepõem em cima das minhas vontades e dos meus preconceitos, da minha cultura até mesmo. Porque o que Jesus tem a dizer é mais importante. Quando eu me submeto ao senhorio de Jesus, eu me adapto, eu mudo a minha forma de viver e de existir e de expressar quem eu sou para que a minha vida seja um reflexo de quem Jesus é em mim. Isso verdadeiramente é nascer de novo. Nascer de novo tem a ver também com uma mudança de representatividade. Veja só o que Jesus diz, o que Paulo diz melhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e versículo 50. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Veja só como que Jesus, para Nicodemos, ele disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele diz, o primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão, Espírito vivificante. Veja só, versículo 50. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Opa, quem é nascido da carne é carne, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aí ele diz, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, para herdarmos o reino de Deus, para recebermos o senhorio de Jesus Cristo, é necessário nascer do Espírito. Para quê? Para que a nossa representatividade não seja mais em Adão, para que o pecado de Adão não me represente mais diante de Deus. Eu nasci de novo para que eu seja agora representado pela vitória de Cristo. E, portanto, a sua natureza agora passa a tomar conta do meu ser. Isso é poderoso quando nós compreendemos que nascer de novo tem a ver com uma transformação que ocorre no nosso interior. É uma mudança de natureza. Eu não me identifico mais pela minha personalidade ou meu temperamento. Essas coisas não falam tão alto quanto a natureza de Cristo em mim. Isso é glorioso. Por quê? Porque Cristo em mim muda tudo a respeito de quem eu sou. E dessa forma eu não me expresso, ou não me manifesto mais. A expressão do meu ser não é mais as minhas tendências naturais. Por quê? Agora eu vivo naturalmente sobrenatural. O sobrenatural se torna normal para mim, se torna o meu estado natural de ser. Por quê? Porque Cristo está em mim. Veja só o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele diz, Ele, sendo Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja só o que Deus fez conosco, uma vez que nascemos de novo, aceitamos o senhorio de Jesus e aceitamos essa mudança de natureza. Existe uma mudança de reino. Antes estávamos no reino das trevas, sujeitos à cultura das trevas, às leis das trevas, inclusive aos desígnios do inimigo. Agora nós fomos transportados, arrancados das trevas com a mão poderosa do Senhor que nos resgatou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
E agora não somos mais governados pela cultura das trevas, o linguajar das trevas, as atitudes das trevas, as obras das trevas. E vamos falar um pouco a respeito disso na semana que vem, sobre a diferença das obras da carne e o fruto do Espírito. Mas agora nós estamos no reino do Filho do seu amor, que tem um domínio próprio, é um outro domínio, é um outro senhorio. Agora é uma outra cultura, é uma outra forma de falar, é um outro vocabulário, é um outro... E isso, meu irmão, isso envolve tudo a respeito de quem somos. É uma nova forma de pensar, é uma nova lei. Agora nós somos regidos, é pela graça. É a graça que rege esse reino. E não mais a iniquidade, é o perdão agora que rege esse reino. E isso vem para transformar a natureza do nosso interior. E, portanto, a frutificação, ela se torna um resultado inevitável na vida daquele que permite ter a sua natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, se você quer viver uma vida frutífera, tudo começa aqui. Nascer pelo Espírito, que significa aceitar e se submeter ao senhorio de Cristo. Aceitar a representatividade de Cristo na sua vitória. E ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é a viver naturalmente sobrenatural. Ou viver uma vida verdadeiramente frutífera. Então, eu espero que essa palavra possa tocar o seu coração. E que se você ainda não se rendeu ao senhorio de Jesus, entenda que tudo começa aí. Tudo começa aí. E a partir de então, você perceberá que a sua natureza será transformada. E você não vai mais se identificar como quem sempre foi, mas Cristo será expressado através do seu viver. Deus te abençoe, em nome de Jesus.